Boa noite, minha gente. Temos a honra aqui hoje de estar com essa figura ilustre, nosso poeta Rodrigo Hinojosa. Nossos colaboradores, Hotel Acauã, Tradição e Conforto, Campos Supermercados, a maneira certa de economizar, Grapel, pontualidade e responsabilidade, e Henrique Motopeças. Meu irmão, é uma satisfação enorme de te receber aqui. Eu fiz aqui uma pequena homenagem para te receber, para a gente dar início a esse bate-papo aqui tão descontraído. Então vamos lá. Cuida que é meio-dia. Cuida. Hoje celebramos a arte e a sensibilidade de Rodrigo Hinojosa. Um poeta que com suas palavras nos transporta para o interior de Pernambuco, onde a beleza da vida simples se entrelaça com a profundidade da emoção. Suas poesias são como o rio que flui, trazendo à tona as nuances da alma humana e as cores vibrantes da natureza. Rodrigo, sua capacidade de capturar sentimentos e experiências cotidianas em versos é um presente para todos nós. Você nos ensina a olhar para o mundo com mais atenção, a valorizar os pequenos momentos e a encontrar poesia até nas situações comuns. Sua voz ecoa nas páginas que escreve. As suas palavras ressoam em nossos corações. Neste momento, queremos agradecer por sua dedicação à arte da poesia. Que suas letras continuem a inspirar e a tocar vidas, como tem feito até agora. Que você siga criando, sonhando e nos presenteando com sua visão única do mundo. A poesia é um reflexo da vida e as suas têm o poder de amolecer corações duros, curar pessoas depressivas, restaurar dores profundas, reaproximar humanos distantes e ressuscitar amores enterrados. E você, Rodrigo Hinojosa, é um verdadeiro espelho de claridade e sensibilidade. Que sua luz continue a brilhar e a iluminar o caminho de todos que têm o privilégio de conhecer a sua obra. Com todo carinho e gratidão, Vozes em Debate. E cuida que é meio-dia. Cuida que é meio-dia. Mas, rapaz, você vai me deixar sem palavras logo no começo. Rodrigo, isso aqui é o mínimo que eu poderia fazer para te receber aqui, nesse nosso humilde estúdio. Muito obrigado, rapaz. Você me Então deixou sem palavras aí. Então é assim que iniciamos esse nosso bate-papo. E saiba que isso daqui eu tirei do fundo do meu coração, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Estar aqui no podcast era tudo que eu queria. Para a gente debater, para recitar poesia e fazer esses embates. E é no Vozes em Debates e vamos cuidar, que é meio-dia. Ô, meu irmão, o que a poesia representa para você e como ela se encaixa na sua vida, no cotidiano? Rapaz, a poesia, tem um filósofo alemão, Goethe, perguntaram para ele o que era a poesia. Ele disse: a poesia é a forma que Deus usa de conversar com o homem e o homem conversar com Deus. Diz que é uma via de mão dupla. Aí perguntaram a Amaro da Gamileira, um poeta do sertão, analfabeto, sem estudo, mas com a sensibilidade poética, né? Ele perguntaram: Amaro, o que é poesia? Ele disse: é a oração que Deus escuta. De uma forma simples.
ele definiu a mesma coisa que um filósofo estudou anos para definir, ele disse de forma simples, e para mim essa é a definição maior de poesia, que é a oração que Deus escuta, né? É a forma que Deus usa de conversar com o homem conversar com Deus. É uma oração, né? É um modo de a gente expressar o sentimento, aí como você bem falou, e também tocar nos outros corações, né? Às vezes a gente faz uma poesia, mas não é pra gente, Deus está só nos usando. Inclusive eu recebi um depoimento de um rapaz, inclusive a gente postou hoje, mas vale a pena ressaltar que definindo, né, o que eu sou, né? Às vezes é só um instrumento de Deus na vida de outras pessoas para alegrar, como você falou aí no belo texto, né? Curar depressão, né? Unir pessoas, desenterrar amores enterrados. E tudo isso a poesia, Deus nos dá a graça de fazer, né? E eu recebi esse depoimento no Instagram, um rapaz que disse que estava já pensando em desistir da vida, pensando em desistir de tudo, e ao ouvir a poesia, aí novamente tornou a se sentir feliz, voltou a escrever, né? Não desistiu da vida e segue. Aí eu disse, mas rapaz, isso é profundo demais. Aí fiz essa poesia, eu disse, um forte depoimento hoje pude receber, de alguém que quase estava desistindo de viver. E ao ouvir minha poesia, aquela vida vazia foi de novo preenchida. Gratidão, Deus do universo, por saber que um simples verso pode salvar uma vida. Me dá-me forças, Senhor, para que eu siga sendo luz, e cada verso que eu faça, honre teu nome, Jesus. Para quando alguém ouvir, na hora possa sorrir e sentir o teu calor, que eu diga ao mundo inteiro, eu só sou o mensageiro. A mensagem é o Senhor. Eita, é perfeito, é brilhante, meu irmão. E eu usei aqui no texto, e você ter esse poder, meu irmão, de... Rapaz, Rodrigo, onde foi que tudo iniciou? Como foi que explodiu essa luz divina? Porque é uma luz divina, essa inspiração que você nos traz. Carlos, a poesia sempre esteve presente em minha vida através do rádio, das músicas que a gente escutava. A gente estudava na parte da manhã e manhã para acordar a gente ligava sempre para o rádio, né, desses programas matinais que geralmente é com aboio, com toada, né, e aí veio também o amor pelo campo, meu pai sempre criando vaca, e a gente teve aquele gosto. E aí na adolescência eu fui passar uma temporada em Paulo Afonso estudar, e aí conheci um poeta lá, Rafael Neto. Rafael Neto me apresentou a poesia de fato, assim, os cantadores, né, Pinto do Monteiro, Manuel Filó. Eu lembro das tardes que a gente pegava para estudar, para fazer verso. Aí comecei a fazer os versos, eu disse, rapaz, dá para eu fazer também. Aí fui fazendo, aprimorando e melhorando. E aí, muita luta, muito estudo, muita leitura, né? E também a graça de Deus, né? Sempre a graça de Deus. De nos presentear com o dom da poesia, com o dom da palavra, e fazer que a gente seja instrumento dele, que a gente leve alegria, leve felicidade através da poesia, né? Que a gente alegre a vida de outras pessoas, que a gente seja um conforto na hora de uma tristeza, seja uma alegria na hora de uma brincadeira, de uma farra, né? Que a gente tem versos de todo tipo, às vezes também de crítica, né? Um instrumento de crítica social, em alguns problemas a gente também faz, mas isso aí foi ao longo de 15 anos aí que vem crescendo, e tudo é um acúmulo, né? Um acúmulo de conhecimento, de poesia, e aí vários parceiros vão pegando na mão, vão incentivando, vão ajudando a melhorar, né? Aprimorar o dom, que a gente sozinho pode chegar, mas é muito difícil. E a gente, quando tem alguém para apoiar, para dar um incentivo, para instruir, né? Porque não é fácil a poesia, tem várias questões, tem a rima, a métrica, a oração. E aí, isso aí associado com o dom, resulta no trabalho que a gente faz hoje, né? Na internet. E eu já fiz umas lives, né? Em 2020 eu comecei as lives, que era o Cuida que é Meio-Dia. Foi aí que surgiu o bordão. E do Cuida que é Meio-Dia,
fiz mais de 100, 110 lives. Foram 2 anos, toda quinta a gente fazia uma live ao meio-dia, aí entrevistava vários poetas, né? Nonato Costa, Nonato Neto, Gessia Quirino, Rafael Moura, Marquinhos da Serrinha, Ariel, Érica, Gessé, Henrique Brandão e tantos outros, né? Que eram conhecidos e não conhecidos, porque assim, minha intenção maior era divulgar a poesia. E aí foi 2 anos nessa luta e a gente começou a crescer no Instagram, a chegar mais longe. Aí a gente já estava com essa constância, a gente conseguiu alcançar 20 mil seguidores, 26 mil. E aí do ano passado para cá, aí a gente colheu mais frutos, né? De acordo esse acúmulo de feitos, né? A persistência, né? A importância da persistência para chegar nos 26, acho que foram 5, 6 anos, né? E para chegar nos 197 que a gente está hoje, foram um ano e 2 meses, né? E aí Deus nos colocou no momento certo, na hora certa. E aí os vídeos começaram a viralizar, que era uma farra que a gente tava com o Mano Walter. Eu recitei um soneto de meu pai, aí esse soneto bateu mais de 3 milhões de visualizações. Aí depois a gente foi pro podcast nordestino, lá em Arthur e Monteiro, a quem manda um abraço. E aí viralizamos mais outros vídeos, e aí seguimos firme, fazendo o que sempre fazia, né? Mas com exposição maior. E aí, hoje, graças a Deus, a gente tem uma dimensão aí que a gente nem soma, né? A gente chega em cantos que a gente nem sabe, às vezes num recanto, hoje chego num posto, o frentista me conhece, chego num restaurante, o atendente me conhece, vou passando. Aí isso aí é gratificante demais, né? Saber que a mensagem está chegando, que a poesia está cumprindo o papel dela, né? Através de mim e de tantos outros que vêm aí, que hoje a gente vê um grande crescimento, né, na poesia. Você vê nas redes sociais muita gente recitando, até na música, grandes artistas abraçando a poesia, né? Que Mano Walter abraçou a gente, abraçou os poetas, e aí hoje a gente faz parte da Nova Produções, que é a produtora de Mano Walter. E aí tantos outros também, tem o Mago lá de Garanhuns, que já está com o El Safadão. E aí a gente vê a poesia no São João do ano passado, teve a poetisa que Tarcísio do Acordeão gravou uma poesia dela em música, que foi sucesso. E aí, aos poucos, fruto de muita resistência, a poesia está chegando onde ela tem que estar. Está se consolidando, né? Está se consolidando e chegando onde ela tem que estar. É verdade. Rodrigo, você falou aí numa poesia que você fez para o seu pai. E eu escutando você recitar essa poesia, não tem quem não chore. E eu chorei, né, nessa poesia, junto com você e com milhões que visualizaram, que acompanharam essa poesia. E eu achei de uma grandeza, de uma dádiva de Deus perfeita, porque você não tinha dinheiro, era o aniversário do seu pai, você não tinha dinheiro para comprar uma lembrancinha, por mais simples que fosse, mas você deu a ele um maior presente que ele podia ter na vida. E eu lembro bem, se eu tiver enganado, você me corria. Você ia de moto, chorando na estrada porque não tinha dinheiro, e veio essa inspiração maravilhosa. E quando retornou com esse presente maravilhoso, todo mundo chorou, né? Foi. Ô, meu amigão, rapaz, passa aí pra gente. E aí foi isso. E Painho, ele foi um cara que nos criou com muita honra, com muita dignidade, com muito trabalho, muita luta. Inclusive, o aniversário dele foi agora dia 20 de fevereiro. Parabéns! Né? E aí, eu tinha tirado uma foto dele dias antes, com um chapéu já rasgado e um novo que meu tio mandou lá de Paulo Afonso, que ele gosta que só para ir pro sol. Aí eu fiquei imaginando, né? Disse, rapaz, quantos chapéus esse cidadão já gastou, né, no sol, para nos dar o melhor, para nos dar a educação, para ver os filhos crescerem, né? Se tornar gente, né? E tudo isso com respeito, né? Com respeito de pedir benção, pedir benção à avó, a tio, né? Porque o exemplo é que vai ensinando,
E o exemplo de trabalhar, de não medir esforço, às vezes doente, ia cumprir a obrigação que vaca de leite sabe como é, né? Não tem sossego, você não tem folga. E aí ele sempre cumprindo isso com o propósito de nos ver sempre bem. E aí eu fiz essa poesia, né? Que a mão dele grossa, os calos. Aí eu disse: tudo quanto hoje sei, meu genitor, é reflexo da tua educação. Pedi bênção, licença, por favor, todo dia mostrava uma lição. Essas rugas no rosto do Senhor e esses calos que tens em cada mão são as provas maiores do amor no esforço da minha criação. Eu herdei tua cor e tua raça. Tudo quanto me deste foi de graça e tua imagem de rei de mim não sai. Agradeço por ter tua amizade. Eu apenas queria ser metade desse homem que és, querido pai. É doido, homem. Eita. Como é o nome dele? É Cláudio. Seu Cláudio, Nojosa. meus parabéns aí. Parabéns pela educação, pela honra de ter liberado seu filho para estar aqui comigo, seu Cláudio. Realmente é uma honra da educação que o senhor passou para os seus filhos. Tem alguma para sua mãe, para as mães, né? Para sua não, para as mães. Aí Vamos foi lá. uma coisa engraçada, Carlos, que fiz essa poesia para painho, mas a mãe sempre é mais difícil de resumir. Não se resume uma mãe, é um amor de uma mãe, um carinho de uma mãe. Não tem poesia que você se iguale, né? É verdade. Ao amor de uma mãe, ao cuidado de uma mãe. E ela sempre dizendo: você gosta mais de seu pai, fez a poesia para seu pai. Aí quando foi o ano passado eu fiz a dela. Aí disse: não comprei, minha mãe, o seu presente, pois dinheiro não compra sentimento. Trouxe um verso que fiz na minha mente para poder celebrar esse momento. Vejo o tempo passar ligeiramente, mas para ti peço a Deus que passe lento e que te dê muitos anos pela frente, pois viver sem você eu não aguento. Eu até me pareço com a senhora, coração de manteiga, mas tem hora que o estresse nos toma sem medida. E esse humilde presente que lhe dei está longe demais do que ganhei. Dei-te um verso e você me deu a vida. Ave Maria. Aí eu fiz no mesmo estilo de painho. Eu disse: eu vou fazer do mesmo tamanho, sem faltar nada, para ela não dizer que ficou maior nem menor. Aí quando eu terminei, ela disse: o do seu pai é maior. Eu disse: não, eu fiz no mesmo estilo, na mesma construção. Mas E o nome dela como é? é Severina. Dona Severina, boa noite para a senhora. E parabenizar aos pais desse grande homem, desse grande poeta e desse grande filho. Rodrigo, tem alguma da saudade? Eu tenho 2 filhos, nós. Uhum. Aí o meu filho mais velho está na Austrália. E minha filha está aqui em Caruaru. Tem assim, esse que vai agora Eita, bater no coração. rapaz. Diz aí se tem. Deixa eu ver. Se não tiver, a gente faz. Se não tiver, a gente faz. Enquanto você pensa, eu ali aguardando, vê aqui essa besteira que eu fiz. É uma besteira, viu? Vai. Mas vê mesmo. Eu tô aguardando aqui, aí quando você ligou, aí disse: Carlos, eu vou atrasar um pouquinho mais. A poesia é um negócio tão forte, tão... que mesmo você sem ter inspiração, ela chega. E te esperando, eu tive essa inspiração. Eita, coisa. Mas vê aí, que Ai. coisa interessante. Neste momento de pura nostalgia, fui arrebatado pela poesia. Fechei os olhos. Flutuando eu estou. Do meu lado, minha esposa. Em meu colo, minha filha. Transportado no suspiro, acordei já nos teus braços. Nos braços do meu filho lá. A saudade de um ano, amenizada no segundo. Faz um ano que ele está lá. Na Austrália eu estive, deixei meu coração. Retornei só à matéria, pois um pai longe dos filhos é eterna solidão. Só na voz de um poeta, recitando a poesia, reencontro a felicidade, esquecida na despedida. E intuitando que um caminho, outro caminho gera.
Foi a inspiração que eu tive lhe aguardando aqui. Aí eu digo, eu vou escrever essa por meus filhos distante. Qual é a nota que você dá para essa? 10. Que é isso? Meu irmão. Carlos Galvão que me disse: Ô Rodrigo, eu digo a tu, tem um filho na Austrália, uma filha em Caruaru, e a poesia aqui é certa, que o coração aperta e o olho, que a saudade aperta e o olho fica brilhante na hora que a lágrima cai de uma mãe e de um pai quando o filho está distante. Eita, aí é para acabar com a gente. Olha a mãe como tá ali. Meu irmão, Ah, Maria. que noite abençoada, meu irmão. Que noite abençoada. Quais foram as principais influências que moldaram o seu estilo poético e a sua visão de mundo, meu irmão? Rapaz, eu gosto da simplicidade, né? E quem retratava muito isso na poesia era o grande João Paraibano, Manuel Chudur, Valdir Teles, né? Poetas que cresceram na roça, que começaram a ver a coisa simples, né? João Paraibano era tão simples de um jeito que, falando da noite, ele fez uma construção na poesia que ele disse: uma porca de noite, né? Ele disse: uma porca se acocora dentro de um poço de lama. Deus derrama 1000 estrelas na tela do panorama, feito um saco de pipoca que um inocente derrama. Quem é que ia imaginar que as estrelas eram feito um saco de pipoca que um inocente derrama? É uma criatividade. É uma inspiração fora do comum. Aí outra poesia ele disse: muitas coisas acontecem na hora crepuscular. Falando da noite também, né? Ele disse: um bico de peito cheio impede um pagão chorar, cai a folha, o fruto racha, a voz do silêncio é baixa, mas dá para Deus escutar. Isso é João Paraibano, rapaz, não é brincadeira não. É não. Ele disse, falando da seca, ele disse: um bezerro novo afraca na sombra de um pé de angico, por faltar leite no bico do peito murcho da vaca. Em cada ponta destaca um urubu de plantão, cansado de olhar para o chão, tucalhando um boi doente, a seca internou a gente na UTI do verão. Eita! Aí deram um modo para ele, para você ver a simplicidade dele, não precisa ir longe para ser poeta. Não. E foi um dos maiores nesse mundo. Aí ele tinha a esposa dele, Lindaura. Aí deram um mote para ele, que é: sinto a flecha da saudade ferindo meu coração. Vê a construção que ele fez. Ele disse: Lindaura Barros da Luz, minha eterna companhia, telefona todo dia pedindo até por Jesus, que eu vá comer do cuscuz que ela machuca com a mão, que é triste partir um pão sem ter quem coma a metade, sinto a flecha da saudade ferindo meu coração. Né? Então é isso que eu me inspiro, né? Na simplicidade de João Paraibano, de um Manuel Filó, de um Leonardo Bastião, poetas que João, Leonardo, Valdir Teles não tiveram muito estudo, mas a poesia morava, e a sabedoria, a filosofia, né? Valdir Teles cantando em São Paulo, aí deram um mote: ouço uma voz todo dia me chamando pro sertão. Aí ele disse: minha esperança acabou-se, não vou ficar por aqui, vou voltar pro Cariri, que o sertão é terra doce. Mas mãe pediu que eu não fosse em cadeira de avião, que o bicho é alto do chão e ela sonhou que caía. Ouço uma voz todo dia me chamando pro sertão. E essa simplicidade. Leonardo Bastião, falando do juazeiro, ele disse: juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. O fruto não vale nada. A madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Falando da natureza, ele diz: tudo que o homem fizer para a natureza ainda é pouco. Ele não faz um coqueiro e se inventar fica louco, caçando a encanação que leva a água do chão para botar dentro do coco. Isso é fantástico, é perfeito. Ele disse: eu tenho tanta saudade que não estou mais aguentando, que a caçamba da saudade, toda vez que vai passando, ao invés de levar a minha, despejar que vai levando.
Eita, a poesia é isso, é mágica, né? Simplicidade. E É grandeza. a gente vê os poetas, grandes poetas aí que são muito letrados, vêm com uma poesia mais técnica, mas aí o povo gosta disso mesmo, né? E aí o que se perpetua através da oralidade são essas poesias, né? Que a oralidade foi muito importante e para a poesia chegar onde a gente está, para a gente recitar estrofes que foram cantadas há 30, 40, 70 anos atrás, né? E hoje, através da oralidade, de um passa para o outro, um decora, o outro já diz a um filho, o filho já diz a outro, né? Porque a escrita desse povo era pouca, ninguém escrevia, só decorava e dizia. Que era a diversão, né? Os cordéis, os romances de cordéis. E aí, quem sabia ler, já se destacava, mas recitava, os outros decoravam e saía propagando a poesia e chegou até aqui hoje. E hoje é o que é, né? Aí a oralidade, isso aí foi importante demais para essa poesia chegar até aqui, a nós hoje. Pois, Rodrigo, olha, o espaço aqui está aberto para você. Traga essa poesia. Na hora que você quiser, Carlos, ó, venha. Aí você mesmo é quem vai, quem vai fazer a vez da casa, tá certo, meu irmão? Primeiro mesmo. Tá aberto aqui o espaço, é simplesinho, mas é de coração para receber você e todos os seus. Bom demais. Tá certo, muito meu obrigado, irmão. muito obrigado. Deixa eu ver aqui outra, que eu saio anotando, porque o cabo vai ficando meio velho, a mente vai... Fica à vontade, meu irmão. É isso mesmo. Essa parte essa é interessante. Tem momentos que vem algum bloqueio, a pessoa... Algum bloqueio criativo. Aí, outra pergunta dentro dessa. Existem técnicas ou rituais que vocês utilizam para isso ou não, Rodrigo? Olha, a poesia, eu acho ela mágica demais. Perfeito. Porque não é a gente que manda na poesia, é a poesia que manda na gente. Né? Às vezes a gente quer escrever, quer falar uma coisa, mas a poesia não chega, às vezes não é o momento, a gente não está preparado para aquela poesia, para sentir, E tem hora que chega pronta que você não precisa fazer nada. Né? Esses dias aí, na correria, nunca mais tinha feito uma poesia, estava postando vídeos mais antigos, e aí quando foi hoje, eu estava terminando leite, chegou a poesia. Uma poesia, e acho que era o que eu ia dizer, inspirada por Deus, ou né, alguma força divina, ou até a poesia mesmo. E aí eu fiz uma hoje, que eu... Manda ver aí pra dando gente. força, né, a quem tá difícil. Às vezes tá uma coisa tão difícil que precisa de uma palavra. Aí eu fiz essa poesia hoje e soltei. Mas eu vim aí uns 15 dias sem fazer nenhum estrofe. Tentava. Se eu vou falar o de que hoje? E aí, nada. Né? E aí hoje veio e já estava quase pronta. Só fez encaixar. Encaixou direitinho. Tá pronta, pode declamar ela pra gente aí. Sei muito bem, meu irmão, que a vida às vezes pesa. Eu sei que você trabalha, que se esforça muito e reza. Mas na Bíblia eu encontrei. José, antes de ser rei, teve que ser prisioneiro. Mas depois do treinamento, Deus deu o consentimento do propósito verdadeiro. Deus às vezes nos permite passar por dificuldade. Talvez seja pondo em prova a nossa fidelidade. Mas quem com fé não desiste, trabalha muito e insiste, tem a glória lá na frente. Siga nos passos seus, porque os planos de Deus não são os mesmos da gente. E a poesia é isso. Enquanto a técnica, a gente às vezes tem que fazer uma poesia, às vezes força um pouco, mas às vezes ela não sai tão natural. E quando sair de uma forma natural, ela tem outra proporção, outro sentimento. Essa do pai, quantos corações tocam. Né? Uma da Casa Velha, que eu fiz também, que foi já aquelas que vieram prontas. Tem também uma da infância. E essas poesias foram as que tomaram a maior dimensão. Né? Às vezes eu faço forçando, por saber da técnica, da rima, da oração, e a gente sai encaixando ali, às vezes forçando uma palavra, forçando qualquer coisa, para preencher ali, às vezes, né? Aquela lacuna, né? Mas resolve o problema, mas às vezes não tem a mesma
potência de uma poesia quando ela vem natural. E o poeta é isso. Às vezes ele se utiliza da história do outro, né? Toma as dores do outro emprestado para fazer a poesia, né? Que foi o caso que aconteceu nessa casa velha. Vou contar a história para você, cara. Conta aí, meu irmão. Conta aí que... Tem uma prima minha que se criou aqui, no Agreste, o Pijo, o Cati. E um tempo a mãe dela morou ali pro lado de Ipanema. Aí tinha uma casa lá, que eles moraram um tempo, depois ela foi para São Paulo, e depois de São Paulo foi para a Alemanha, aí vive na Alemanha hoje. Aí ela todo ano, dois anos, vem aqui e passa uma temporada com a gente, 1 mês, 30 dias. E numa dessas vindas, ela disse, eu tinha vontade de ir lá na casa onde mãe morou, onde a gente morou. E tinha um primo dela, um primo da gente. E eu disse, vamos lá, e pegamos um carro no 1º de janeiro. Meio ressacado ainda, vamos lá. E ela naquela ilusão de ter alguém morando, disse, será que tem alguém morando lá? Como é que tá? Aí a gente foi. Aí procurando, quando chegou lá, tava cheio de mato. Quando chegou na casa, tava só os torrões, abandonada, janela quebrada, madeira, um saguinho assim passando por cima. E aí eu saí assim, aí ela entrou, aí disse, aqui é um quartinho mal-assombro. Não tem quem dormisse aqui que não visse um mal-assombro. Aí foi, tirou pra cozinha, aí olhou o fogão, aí deu aquele sentimento, né, de tristeza. Aí voltou, chegou, aí tinha uma janela, a janela daquelas casas era baixa antigamente, nessas casas antigas. E aí ela se sentou, aí o primo dela que morou lá também, passou um tempo lá, aí disse, eita, sentava assim, desse mesmo jeito também. Aí saímos por ali, foi olhar, aí foi andar pelo terreno, aí tinha um barreiro, um açudezinho lá, um resto de água. Eu disse, eita. Aí eu voltei para casa, fiquei olhando para casa, disse, dá uma poesia. Aí fiz 2 estrofes, aí depois eu fiz mais 2, acho que no mesmo dia ou foi no outro. Mas aí essa poesia também viralizou e aí saiu naturalmente ali do momento, né? Ou seja, eu tomei a dor dela emprestado para fazer essa poesia. E aí eu disse, fui à casa que antes fiz morada, mas notei a maior transformação, vi tijolos caídos pelo chão e um saguinho na empena desbotada. Ao entrar, o silêncio fez zoada e até a cozinha caminhei, procurei minha mãe e não achei, no fogão não restava nem a brasa, na visita que fiz à minha casa tive tanta saudade que chorei. Mas entrei com o peito achando ruim. E segui a andar pelos escombros, vi o quarto que tinha mal-assombros e a tristeza pairou dentro de mim. Vi madeira comida por cupim da coberta que antes era bela. Feito mãe, me sentei numa janela e a tristeza no peito fez alarde. Mãe sentava esfriando o sol da tarde e hoje eu sento sentindo a falta dela. Procurei encontrar algum conforto nas veredas que andei em minha brenha, mas no pé de cajá, procurei encontrar algum conforto nas veredas que andei em minha brenha, mas na sombra que pai cortava lenha, tinha um pé de cajá pendido morto. Com as folhas caídas, tronco torto, demonstrando sinais do tempo rude, quis cessar o meu choro, mas não pude, e quando seco o açude eu avistei, o volume do pranto que chorei quase enche de lágrimas o açude. Vi que a força do tempo é tão voraz, que nos dá muita coisa, depois toma, e o cavalo dos anos ninguém doma e é perdido querer voltar atrás. Minha mãe numa cova agora jaz, junto a pai foi para outra dimensão, restam dores furando o coração e as lembranças do que vivi ali, e chorando a mim mesmo prometi nunca mais regressar naquele chão. Eita, deixa aí, isso é a poesia. Inexplicável, né? É inexplicável, mas é profundo e logo no início, quando eu fiz aquele textozinho para você, realmente eu fiz de coração mesmo, que é tudo que eu falei lá. Você descreveu tudo, rapaz. Vem, porque eu estudei. Você eu procurei mais a fundo quem era Rodrigo Hinojosa a fundo, né? Um bom filho, um bom cidadão. Um poeta não é preciso nem eu falar. Um cara simples, mas de um coração gigante. Né? Tudo isso eu descobri de você e muito mais. E lhe agradecer. Tá olhando os vídeos, né? Os vídeos e com as pessoas. Rodrigo,
Rodrigo, eu vou convidar o Rodrigo aqui, mas eu sei que a agenda dele é assoberbada demais. Será que vai ter tempo? Tem, Deus, rapaz, a gente tá sempre à e Deus, disposição, né? e Deus disse tem. Tem. Nessa segunda-feira aqui, o Rodrigo vai aí. Rodrigo, eu anotei aqui e outras pessoas também. Só pergunta a ele lá. Você tem um poema favorito entre os que escreveu? O que o torna especial para você? Ah, eu acho que já respondeu essa, né? Não, mas tem porque muitos tem favoritos, muitos, né? meu Tem amigo, muitos tem que a muitos. gente gosta, que a gente, né, Você tem uma coletânea deles? Eu estou terminando agora, tá quase pronto, tá no forno para sair esse Pronto, livro, pois. para a gente vir aqui lançar esse livro Pronto, também. Ave Maria, agora me E arrepiei, aí- até a careca arrepiou. Pronto. Vamos fazer esse trabalho aí, tá quase pronto, a gente tá em período de diagramação, e tá trabalho, né? Escrever, como dá? reunir as poesias, muita coisa. Eu não tinha escrito, tive que revisitar alguns vídeos, garimpar a minha obra. E aí está saindo um livro aí intitulado Na Porteira do Curral, o meu rebanho de versos. Minha criação de versos. Né? Que a poesia é uma criação, né? E aí eu crio vaca e aí achei esse nome muito pertinente. Deus iluminou e acredito que vai dar muito certo, né? Já sou cobrado há muito tempo por esse livro, né? Familiares, amigos, sempre estão cobrando. Mas aí tá bem pertinho. Tá bem pertinho, se Deus né? quiser, esse ano não, Pois, olha, não passa. já deixa aí no mínimo uns 3 exemplares, viu? Já, porque eu sei que vai estourar antes de sair, todo mundo já quer. Então, os meus 3 já deixa aí reservados, viu? Deixa comigo. E aí é isso, mas tem uma poesia que eu gosto muito que retrata a infância, né? Manda Que ver aí. é um mote de um amigo meu lá de São José do Egito, que é Ricardo Moura. E ele me deu bons motes já ao longo dessa amizade. E aí eu ainda brinco, que se tirar os motes de Ricardo Moura da minha obra, fica bem pouquinho. E aí tem encontrei uns pedaços de saudade no monturo da casa que morei. É dele, aí tem vem mamãe eu tia tropeçando no tapete invisível da velhice. É dele. E aí tem aquele também, só a vaca do leite faz a gente acordar e dormir pensando nela. Depois a gente entra nesses aí. E tem tantos outros modos que ele, pés descalço brincando no terreiro, foi o tempo melhor da minha vida. Isso é tudo Ricardo Moura. Um cheiro, Ricardo Moura. Muito obrigado, meu irmão, pela amizade e por tanta poesia emprestada. Eu não vou devolver o cheiro não, Ricardo Moura, mas um abraço, meu irmão. Um abraço e quando quiser aparecer aqui, as portas estão abertas, né, Rodrigo? Desse jeito. E aí eu disse, encontrei uns pedaços de saudade no monturo da casa que morei. Aí disse, visitei o casebre pequenino, que passei minha vida quase inteira. Lembrei pai numa sombra de aroeira, encangando uma junta de turino. Recordando meu tempo de menino, junto ao carro de boi eu me sentei. E confesso, poeta, que chorei vendo a canga partida na metade. Encontrei uns pedaços de saudade no monturo da casa que morei. Vi a lata de tinta enferrujada, que se via de tacho de castanha e coberto de teias de aranha uma folha comprida de enxada. Ao passar pela porta da latada, um antigo fogão eu avistei com o restante das cinzas que eu queimei junto aos sonhos da minha mocidade. Encontrei uns pedaços de saudade no monturo da casa que morei. Avistei ao passar pelo oitão um alçapão que eu pegava passarinho junto às pedras quebradas de um moinho, um badoque, uma cuia e um pilão. Um carrinho de garrafa e meu peão, a esteira que eu mesmo costurei, o cavalo de pau que eu montei de montar outra vez, senti vontade, encontrei os pedaços de saudade no monturo da casa que morei. Vi a mão de pilão tão desprezada, encostada num canto de parede, no alpendre avistei a minha rede com a tintura da linha desbotada. Ao subir no batente da calçada, numa mala rasgada eu encontrei a camisa de linho que eu usei no retrato da minha identidade. Encontrei uns pedaços de saudade no monturo da casa que morei. Eita, Cuida que é meu irmão, meio-dia. cuida que é meio-dia. Ave Maria, pois a gente vai ter que ter outros encontros, né? Porque Vai fugir demais. Mas me diga uma coisa, essa coletânea que você, porque meu irmão está lançando, já tem data ou ainda não? Não, ainda não. Estou esperando já ficar mais organizado, já Sei. ter a data da impressão, de tudo. Mas aí vão acompanhando no Instagram. Certo. E aí eu vou soltando por lá, se é o lançamento por lá.
me acompanhe. Quem não segue ainda, segue lá, é Rodrigo.Inojosa. E lá é onde a gente explora a poesia mesmo, né? A gente tem o TikTok também, Kawaii, mas o Instagram é a rede mais forte, é que a gente está postando, posta os stories, né? Para quem quiser acompanhar o dia a dia do poeta, as poesias, e ver as poesias sendo fabricadas na hora e sendo... Gente, essa coletânea a gente não pode perder não, viu? Rodrigo.Inojosa. E cuida que é meio-dia. Vai, Rodrigo, meu irmão. Rodrigo, como você vê a relação entre a poesia e a cultura? Quando eu me refiro aqui à cultura local. Vamos dizer, entre Alagoinha, Pesqueira. Uhum. A cultura, serve de um grande elo, de unir pessoas, principalmente. Eu acho que das dádivas maiores da poesia, né, além de alegrar, de salvar vidas, isso aí nem se discute. Perfeito. Mas a força maior da poesia é unir as pessoas, unir os poetas, né, que aqui tem grandes amigos já de longas datas, que a gente se reunia, se conheceu por causa da poesia, tem amizade por conta da poesia, né, e outros fatores também, né, mas a poesia sempre é a união, é o elo que une os corações, as almas, né, e tem irmãos de poesia que eu chamo, né, tem um irmão de sangue, tem os irmãos de poesia, né, aí tem Rafael Moura, Paulo Moura, tem Ariel, tem Gessé, tem Érica, tem Cícero Moraes, tem Queiço, tem Gustavo N, Padre Braz, e tantos outros, Marquinhos da Serrinha, né, e tanta gente boa que eu tive a honra e o prazer de conhecer, de ser amigo dos meus ídolos, né, que esse povo para mim é ídolo, e ídolo não é aquele cara que está lá nos Estados Unidos, em São Paulo, que a gente não vê não. O ídolo é um amigo, você chegar e dizer, eu sou seu fã, rapaz, e a gente dizer, eu chego que sou teu, e a gente poder sentar numa mesa, poder tomar uma dosinha, brincar, recitar poesia, e numa hora de dificuldade fazer uma ligação e a gente ter esse mesmo amigo que está nas farras. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague, né? E eu devo muito à poesia. Essas coisas, essas amizades, né? E o cenário cultural, ele se preenche disso, de amizade. Porque se for só a poesia, não vai, né? Assim, a poesia isolada e cada um no seu canto, que movimento é esse? Né? Perfeito. Mas hoje a gente vê poetas jovens em Alagoinha, poetas jovens em Pesqueira, a gente vê meu amigo Diosmar Avelino, que é um militante da poesia, da cultura, é um cara que faz cultura. A gente é cultural, mas não faz cultura. Diosmar é um cara que é cultural e que faz cultura, né? Investe o tempo, né? Vive da cultura, o seu cordel, e aí promove eventos, né? Promove cantoria, e foi uma pessoa muito importante no cenário poético aqui de Pesqueira. Perfeito. Né? Embora não seja pesqueirense, mas aí ele tomou Pesqueira como terra-mãe, e hoje em dia é o prepulsor aqui da poesia, é quem incentiva, é quem faz oficinas, quem descobre novos poetas, e aí isso aí é importante demais, né? E a cultura é isso. A gente vê ela mais forte. Hoje, através das redes sociais, a gente vem aí num movimento poético, um movimento de uma nova poesia, uma nova geração de poetas, em um modelo diferente, né? A poesia se adaptando ao dia a dia, se adaptando ao formato das redes sociais, a maneira de ser entregue às pessoas, né? Porque antigamente a gente tinha o quê? O cantador de viola, que andava de pé de um canto para outro, para disseminar sua poesia, não tinha uma gravação, não tinha nada, e como eu já falei, se tivesse chegado na oralidade. Hoje a gente tem o presente na internet, né, que sendo usado de uma boa forma, é uma grande ferramenta, né? A gente dizer um verso aqui, hoje está com 100 mil visualizações, né? Quanto isso propaga? Naquele tempo tinha que gravar um disco, né? Achar uma gravadora que gravasse esse disco, que incentivasse para o disco rodar, ir para uma rádio e sair disseminando. Hoje não, hoje a gente tem um presente do advento das redes sociais e a poesia se utilizando de novos poetas, de um novo formato, e o formato não é novo, é o jeito que é novo, em um formato dessa poesia matuta, do cordel,
né, da cantoria de viola. Esses versos que eu faço é todo na regra dos versos que são cantados em cantoria de viola, Perfeito. de uma forma recitada. E aí a gente vê esse movimento, o movimento da nova poesia, digamos assim, ou do novo poeta, mas com a mesma poesia, né? Isso é importante demais. E a gente consegue sair da esfera de Alagoinha, Pesqueira e Ganhar o mundo, ganhar o né? mundo, Ganhar o mundo. né? E é Ô, isso, o ô, cenário Rodrigo, hoje, graças a Deus, e a poesia. dá uma boa noite ao pessoal da Sopoesp, que é um admirador seu, viu? Rapaz. É de Osman, como você bem falou. Inclusive, ele está aqui na minha lista para Muito ser bem. chamado aqui. Andréa Galvão, que é minha prima, Bom demais. da Sopoesp. Atla Frazão, Ruth Galvão, que é minha mãe, Dona Zélia Costa. Todos eles estão lhe acompanhando agora, enviando um abraço, e são todos da Sopoesp. Eita, coisa boa. Anderson, boa noite, meu irmão Anderson. Tá aqui ao vivo. Cuida, Cavalcante, Cuida, Cavalcante, Cuida, Cavalcante. Cuida que é meio-dia. E a Anderson é meu irmão, é um cara que eu tenho uma admiração impressionante, gente sabe? boa demais. Mas aí, cara, transmita meu abraço de volta para a Sopoesp. Sim. Né? Participei ainda umas 3 vezes das reuniões. E aí, deixo meu abraço aqui aos poetas pesqueirenses, né, da região. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Ô, meu irmão. Tem Dona Zélia Costa também, seu Otto, que é oficial de justiça, a esposa dele. Eu não quero esquecer ninguém, gente. Então, por isso que eu incluí a Sopoesp. E, meu irmão, que honra te receber aqui. Sabe, sem palavras para descrever esse momento, para esse podcast que a gente está iniciando, que está engateando, né? Aí vai dar muito fruto, se Deus quiser. Já está dando, meu irmão. Já está dando. E você abrilhantando aqui essa noite. Inclusive, Rodrigo, o nome do estúdio é Evandro Silva Vanderlei, conhecido aqui por todos nós, Mago. Eu não sei se você já ouviu falar, já. Mas o Mago é um dos iniciantes da comunicação. A comunicação pesqueirense, a poesia, deve muito ao Mago, muito ao Mago. Por isso que eu também prestei a minha família, a família Galvão, prestou essa singela homenagem a Evandro Silva Vanderlei, o Mago, né? Tem ali a plaquinha, né? Aí, mandando aqui um abraço fraterno à família do Mago, aos seus 3 filhos, à esposa Vânia, que em breve vão estar aqui também falando um pouco dessa trajetória do Mago. Mago foi um dos pioneiros. Eu lembro que eu criança, ele tinha uma filmadorazinha e saía filmando aqui por Pesqueira. É um dos nossos precursores. Então, boa noite aí à família do Mago. E aí, Rodrigo, continue, meu irmão. A noite aqui é sua, você é quem comanda. Não vai nada. Queria parabenizar, né, pela iniciativa, né, a sensibilidade de estar homenageando, né, que é importante, né, para a comunicação, e a importância, de novo, da oralidade, né, do registro, de tudo, e é isso que a gente tem que zelar, que prezar, né, que fazer também, né. Rodrigo, e você deixaria uma reflexão, uma mensagem para esses novos poetas que estão aí iniciando nessa arte tão maravilhosa que é a poesia? Eu, depois desse nosso encontro, eu vou até escrever mais um pouquinho. Você já é escritor, rapaz. Olha, a poesia, ela não se define por rima, nem por métrica, nem oração, nem molde nenhum. A poesia, ela é sentida, né? Você encheu o olho de lágrimas, você está sendo poeta, né? Acho que era Jó Patriota que dizia, para ser poeta basta sentir. Basta sentir a poesia, sentir aquele sentimento, né? Sentir aquele verso. E tem coisa que é maior do que uma poesia. Tem João Badalho. João Badalho, ele é comediante, cineasta. É uma figura. E aí, brincalhão. E às vezes pode passar até é um doido sagrado.
Mas caba bom, inteligentíssimo. Sei. E aí ele disse uma coisa que não tem rima nem métrica. E é uma das poesias maiores que eu já vi. Ele disse, eita, tá chegando Dia das Mães. E eu vou lá em Mundo Novo. Ver se eu achar a corva de mãe para levar umas flores para ela. Aí faz muitos anos que a mãe dele morreu. Aí Zé de Casa disse, homem, tá tudo perdido, tu não vai achar nem a corva da tua mãe, homem. Tem nem nome. Não tem nada não, Zé, eu saio andando. Na que der mais vontade de chorar é a corva dela. É. Tem bugia maior do que isso. Tem não. E é desse jeito, a poesia é isso. E para quem está começando, se dedicar, né? Ler, visitar as referências, escutar cantoria de viola, os cantadores, poetas, tem Chico Pedrosa, Chico Pedrosa Galvão. Galvão, Da tua família, né? Tá vendo? A gente que tu tinha um sanguinho de poeta, eu sabia. Chico Pedrosa, um grande gênio, né, da nossa cultura. Tem Gessi Quirino, tem Daudete Bandeira, Rauden Lima. Né? Comecei escutando Rauden, né, declamar, a me interessar com a poesia. CDzinho que eu comprei ali em Fraga. Em Fragas. Comprei ali em Fraga. Gente boa demais, Fraga. Inclusive, estava falando com o filho dele, Rafael, e eu disse, rapaz, o primeiro CD de poesia eu comprei lá em teu pai. Que Rauden tinha autografado para ele, e ele tirou as cópias, tinha até a assinatura. Eu disse, mas rapaz, que aí tinha muitas histórias boas, tinha o fiscal e a farteira. O cara dava risada demais, rapaz. E pesquisar, se interessar, né? Escrever, procurar estar perto de quem faz cultura, né? Que tem muita gente boa que abraça, que incentiva. E hoje tem muito material na internet, né? Para você assistir, tem vídeo, tem o YouTube. Pesquise, estude, leia livros de poesia, livros contemporâneos, mas também livros antigos, livros dos poetas matutos. Perfeito. Porque a leitura é ela que vai abrindo as portas, né? E aí você vai despertando, vai criando. Não se entristeça se estiver fazendo errado, mas busque aprender, busque estudar o que é uma métrica, o que é uma rima, o que é uma oração. Que aí você vai fazendo, vai melhorando, corrigindo os erros. E aí vai ser um bem para você e um bem para quem escutar você. Né? Rodrigo, qual é a diferença? Você falou aí, métrica e rima. E oração. A rima é coisa que a gente conhece, é mais comum. Né? Que é o galvão, que é o chão, galvão, sabão, né? Aí saudade, verdade, sinceridade, amizade. E a rima, né? O sufixo da palavra. Certo. Ade, né? A rima de ade, aí saudade, verdade, moralidade. Aí você vê poesia, alegria, dia, né? Isso é a rima. Que a poesia ela é feita, a poesia dessa matuta da gente é feita de 3 elementos. Que é a rima, isso que eu falei, a métrica, que a métrica é o quê? É o tamanho de cada verso. No caso, uma cestilha ela tem 6 versos, em 7 sílabas. 7 sílabas é a métrica. São 7 sílabas poéticas em cada verso. Ou seja, a cestilha... Vou falar uma cestilha de Pinto no Monteiro aqui. Ele diz, essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Tá vendo? Foram 6 versos. Essa é a métrica. A métrica, Essa palavra saudar. Aí, na verdade, são 8, mas só conta até a última sílaba tônica. Essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. E aí, a rima é ansa, né? Essa palavra saudade conheço desde criança. Aí ele rima a segunda, a quarta e a sexta.
dos 6 versos que tem na estrofe, que essa é a chamada sextilha. É um formato que é usado muito na cantoria de viola, é o que abre a cantoria. Sim. E aí tem a septilha, que aí você dobra a quarta, a quinta e a sexta. Aí rima a segunda, a quarta e a sétima. E aí tem o decassílabo, tem um galope à beira-mar, né? O galope à beira-mar já são mais sílabas poéticas, que é 11. Que aí você vê, tem uma estrofe muito conhecida que é de Geraldo Amâncio, que ele disse: o mundo se encontra bastante avançado. A ciência alcança projetos sem soma. Na grande pesquisa que vem do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar. E aí, para ilustrar a métrica nada é que o tamanho do verso. Né? Que eu não posso dizer assim, essa palavra saudade, conheço. Não. Essa palavra saudade eu conheço. Não, você diz. Essa palavra saudade conheço desde criança. Tá vendo que tem a mesma tonalidade, você não passa. Né? E nem posso passar. Essa palavra saudade, desde criança que eu conheço ela. Tá vendo que já no sai seu ouvido, exatamente. Já sai do prumo. Do prumo. Aí você tem que botar ali. Aí Pinto do Monteiro tem uma definição para o poeta. E perguntaram: ô Pinto, o que é um poeta? Esse poeta é aquele que tira onde não tem e bota onde não cabe. Oi, Pinto? Pinto do Monteiro. Pinto do Monteiro. Mas que coisa maravilhosa. Chegamos a 1 hora de idade. Boa noite também ao meu compadre Atos Mergulhão, que está aí nos ouvindo. Boa noite também a Camila. Com certeza está aí ouvindo com Atos também. Boa noite aos meus irmãos de farda, do PDAD, Presídio Desembarcador Augusto Duque, a todos vocês aí. Uma boa noite. Agda Lima, boa noite. Boa noite, Valdemir, irmão do meu querido Daniel. Boa noite aos pais dessa figura ilustre, Rodrigo. Boa noite, meu irmão Rodrigo. Que satisfação em rever aqui. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que sem eles seria impossível a gente estar aqui nessa noite maravilhosa. Campo Supermercado, Hotel Acauã, Henrique Motopeças, Igrapel. E temos espaço aqui para mais colaboradores. Já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então não se trumbica, não, venha para cá fazer parte dessa família. Rodrigo, meu irmão, muito obrigado. Uma honra enorme te receber aqui. Essa casa aqui é sua. Quando você precisar, é só dizer assim: Carlos, estou chegando aí. E as portas aqui não vão estar abertas para você, não. Vão estar escancaradas, meu irmão. Eita, meu irmão, obrigado. Assim, senti feliz demais e assim, e na obrigação e na vontade de vir aqui, lhe dar um abraço, conversar, né? Você ter esse privilégio de ser um dos primeiros convidados, né? De estar aqui nesse começo, nesse início, que eu sei que lá na frente a gente vai olhar e dizer: olha, a gente começou assim e hoje está desse jeito, a gente está colhendo os frutos aqui, que já começou o plantio e a colheita. E a vida é isso, né? É plantio e colheita. Né? Eu sei que às vezes vai ser difícil sustentar aqui. Fique logo certo disso. Às vezes você vai ter vontade de desistir, eu vou deixar isso para lá. Mas não desista não. Eu, num momento desse aí de quase desistir, né? Que às vezes a gente se estressa, sim, mas aí a gente pensa, repensa, né? E vê que... Aí eu vou recitar 2 estrofes aqui. Uma quando eu estava... Oh, meu Deus, hoje eu quase desistia. É que o peso da luta às vezes cansa, que quem luta por algo e não descansa é sujeito ao cair a qualquer dia. Mas depois de um café com a mente fria, comparei o presente com o passado, vendo tudo que eu tinha conquistado, eu fiquei com vergonha da fraqueza, aí vim te dizer com sutileza: obrigado, meu Deus, muito obrigado. Né? E aí o outro foi em agradecimento mesmo, de chegar e agradecer, né?
E eu disse, oh meu Deus, eu queria te dizer que eu peguei recordando a minha história, vi a cena guardada na memória do que eu tenho, eu pedindo para ter. Hoje venho somente agradecer pelo muito que eu tenho conquistado e pelo que eu te pedia no passado. O trabalho pesado foi o custo e eu preciso dizer para ser justo. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Boa noite, Luedna Sheila também, que está aí nos acompanhando. Eduardo, Leila, minha querida Leila. Maria, minha filha, que eu te amo muito. Cadu, Jéssica, muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, Rodrigo. Só tenho a agradecer. E eu jamais vou desistir. Porque quando chegar essas horas duras, difíceis, porque todos nós vamos passar por aqueles momentos, como você falou, de querer fraquejar. Mas toda vez que chegar esse momento, eu vou lembrar desse nosso encontro aqui. Lembre, faça um corte desse vídeo, quando você lembrar, você volta ele para tocar. Volta aqui. Queria aproveitar aqui a oportunidade, né, de dar uma boa noite para seu público, né, dizer que é uma alegria, que fortaleçam, comentem, sempre assistem, compartilham. E queria dizer que essas camisas aqui, ó, Cuida que é meio-dia, estão à disposição. Certo. Né, tem um link lá na bio do meu Instagram, Rodrigo Nojosa. Sigam lá, vão lá. Quem quiser adquirir. Aqui, tá pegando? Aqui, ó. Cuida que é meio-dia. Né? E tem também as obrigado, meu Deus, muito obrigado. Que é outra frase que eu uso muito. Né? Que é a forma de gratidão. Aí tem a camisa. Vá lá, confira. Tem também a dos poetas no site da Decent Live. Que tem minha loja lá também. Tem a de Érica, tem a de Gessé, de Ariel, de Juarez, né? E a gente está incentivando, está vestindo a poesia, muita gente que gosta, fiquem à vontade, né? E sigam lá nossas redes. Serei o incentivador e vou fazer um posterzinho aqui dessas camisas. E a primeira vai ser essa. Como é que eu faço para Cavalcante? Amanhã é Cavalcante, traga minha camisa, viu? Pronto, olha. Pague lá quando chegar aqui eu acerto com você. Não esqueça não da minha camisa, cuida que é meio-dia. Amanhã eu lhe cobro, viu, meu irmão? Pois só agradecer por esse momento maravilhoso. Foi tão maravilhoso que no instante passou, pelo menos para mim. Ele foi rápido demais, né? E aí foi uma luta para estar aqui hoje, foi para Arco Verde desde ontem, uma correria grande. Mas aí, Carlos, eu vou encerrar aqui minha participação e minha fala com uma poesia. Sim, meu irmão. E a gente agradeceu por tudo que deu certo, né? Mas também eu agradeço por tudo que dá errado. Perfeito. Quando eu me atraso, né, era para ser 7 horas, eu cheguei quase 8. E por aí a gente vai nesses percursos, né, sem saber o porquê. E foi numa hora aperreada dessa que eu fiz essa poesia. E eu queria encerrar com ela. Eu disse: ó meu Deus, para agradecer estou. Quando eu vou para um canto e me atraso, um sapato que some por acaso, quando espero alguém que não chegou. A corrente da moto que torou, um pneu que do nada está furado. Tenho visto, Senhor, esse cuidado que o Senhor tem por mim todo momento, muito embora eu não saiba o livramento. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado por ter esta figura aqui que alegrou essa noite e que vai alegrar outras e outras noites. Se Deus quiser. Muito obrigado, meu irmão. Uma honra, um privilégio enorme em te receber aqui. E saiba que isso foi a primeira de tantas e tantas. Vamos embora, estou à disposição. E cuida que é meio-dia. Cuida que é meio-dia. Aquece. Obrigado, meu irmão. Tomar um cafezinho ali. Né? Tem um cafezinho aí para você. Vai dar tempo a gente... Gente, boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima, viu? Na próxima segunda-feira não teremos, até porque é carnaval. Aproveitando aqui o ensejo, que todos vocês tenham um carnaval maravilhoso. Brinquem, mas saibam brincar com respeito, com responsabilidade, sabendo que para o ano tem mais carnaval, não só vai ser esse, vai ter o próximo. Bom carnaval a todos, divirtam-se bastante. E de hoje a 15 estaremos aqui com
a diretora do IF, Fabiana Júlia. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.